Parece que não pela distância, mas, e assim, porque a maioria de vocês eu não conheço, mas a igreja de vocês tem uma importância na história da nossa igreja. O pastor de vocês participou da ordenação de 3 pastores da nossa igreja, inclusive eu. Então, a gente tem orado por vocês, a gente tem lembrado de vocês lá e é muito bom estar com vocês aqui hoje para poder compartilhar a palavra do Senhor, para poder ter esse tempo de comunhão, de conversa. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade aí de estarmos juntos. E para a gente refletir um pouco hoje, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 a 7. Apocalipse 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Imagina por um momento que você está na sua casa, é seu primeiro dia de férias. Você sabe que pelos próximos 30 dias você não vai ouvir a voz do seu chefe. Então você acorda até mais animado, você acorda mais disposto, você acorda ali pronto para curtir aquele tempo de descanso. E aí você acorda, se prepara lá, você vai até a cozinha, prepara aquele café da manhã de hotel. Você já deixa a sua TV preparada lá para colocar em dia a série que está em atraso. Você está tudo pronto ali para ter um tempo de lazer, de descanso, de recompensa pelo seu esforço. Mas aí você senta no seu sofá, você está com o café na mão, controle na outra, você vai começar as suas férias, a campainha toca. A campainha toca, é o carteiro do lado de fora e ele tem para você ali algumas coisas, mais alguns livros que você vai juntar ali na sua pilha de livros não lidos, aquela coisa que você comprou da China, você nem lembrava mais se tinha comprado, e uma carta. Hoje não é mais tão comum a gente receber cartas, né? Mas pensa lá no meio daquelas suas encomendas, você tem uma carta. E a hora que você olha para aquela carta, você vira aquele documento estranho ali para o nosso tempo. Você vê que o remetente é ninguém menos que o Senhor Jesus. Imagina essa situação. A sua vida para, as coisas mudam, porque o remetente da carta é alguém de extrema importância. Não é uma carta qualquer, é uma carta do próprio Senhor Jesus Cristo. É óbvio que isso daqui é um cenário imaginário. Essa não é a nossa situação nos nossos dias de férias. Mas pensa um pouco na situação da igreja de Éfeso, ali no final do 1º século. Aquela igreja da Ásia Menor recebe em algum momento da sua história um pergaminho. Esse pergaminho é escrito pelo apóstolo João, mas ali dentro daquele pergaminho existe uma carta para aquela igreja. É uma carta direcionada para Éfeso. E essa carta é escrita por ninguém menos que o próprio Cristo. Ela é ditada por Cristo a João. E veja, vocês sabem, vocês têm aí passado um tempo
na análise da carta de Paulo aos Efésios. Então, a igreja de Éfeso não é uma igreja que não está acostumada a receber cartas importantes. Ela já recebeu na sua história. E por que isso? Porque Éfeso é uma cidade extremamente importante. Na época em que João está escrevendo o Apocalipse, Éfeso tem mais de 200 mil pessoas. Era uma das cidades mais importantes do Império. Uma cidade extremamente cosmopolita, cheia de gente, um centro do culto à deusa Diana, a gente vê isso lá em Atos, capítulo 19, e abrigava um dos templos mais importantes da história da humanidade, dedicados a essa deusa. Foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. Então, Éfeso era um centro econômico, um centro político, um centro cultural, religioso daquela época. Naquele lugar você tinha uma mistura ali de muita política, imoralidade, prostituição cultural, misticismo. Éfeso era uma cidade cheia de muita coisa. Foi em Éfeso que Paulo permaneceu por 3 anos na sua 3ª viagem missionária. Ali ele planta uma igreja, milhares de pessoas se convertem pela pregação do apóstolo. Em Atos 19 a gente descobre que esses convertidos queimam os seus livros de misticismo, de ocultismo, e passam a seguir a Cristo. E Éfeso se torna um grande baluarte da igreja, um ponto extremamente importante na Ásia Menor. Éfeso foi pastoreada por Paulo, por Timóteo e pelo próprio apóstolo João, antes do seu exílio. E quando João termina o exílio em Pátimos, ele retorna e termina a sua vida em Éfeso. Então, Éfeso é escolhida como a primeira das 7 igrejas a receber as cartas, o Apocalipse, por várias razões. Por todas essas que eu comentei com vocês, mas também porque ela é a mais próxima. Ela é a que estava mais perto de Pátimos, quando João escreve o livro da Revelação. E ali, pela sua importância, ela se torna um centro de distribuição do Evangelho. O Evangelho se propaga a partir de Éfeso e, ao chegar ali a carta, ela causa muito impacto para o restante da igreja. Veja, essa carta mudaria, com certeza mudou muita coisa na igreja de Éfeso. Mas não apenas naquela igreja. Isso a gente não pode perder de vista quando a gente lê essa carta ou qualquer uma das outras 7. A gente tem a tendência em pensar na Éfeso da década de 90 do século I como a receptora dessa carta, e de fato eles são, mas essa carta não é só para a igreja de Éfeso. Essa carta, assim como as outras 6, são para a igreja de Cristo, em todos os tempos, em toda a história, em todos os lugares. Por isso, o texto que nós lemos hoje, em Apocalipse capítulo 2, não é apenas para Éfeso, mas é também para a Igreja Batista Reformada de Jundiaí. Cristo está escrevendo também para vocês. É para a igreja dele em toda a história. E se, portanto, essa carta é uma carta de Cristo, não tem nada mais importante para você ouvir hoje do que as palavras dele. Isso daqui é um documento de extrema importância para nós. E para que a gente entenda corretamente o que o Senhor tem a nos dizer nesse texto, eu quero dividir ele com vocês em 3 partes. Dos versículos 1 a 4, a gente vai ver o diagnóstico do Senhor. No versículo 5, qual que é a prescrição dele para esse diagnóstico? E nos versículos 6 e 7, qual o encorajamento do Senhor para essa igreja? Então, o diagnóstico do Senhor, a prescrição do Senhor e o encorajamento do Senhor para a igreja de Éfeso. Começando aí nos versículos 1 a 4, nós temos o diagnóstico do Senhor. E antes de entrar nos detalhes do diagnóstico, a gente precisa considerar quem é o remetente. A gente já sabe quem é a receptora. Vocês conhecem bem a igreja de Éfeso. Agora a gente teve outros detalhes, mas a gente precisa considerar quem é o remetente. É curioso que, se você olhar em todas as 7 cartas de Apocalipse, Jesus nunca se apresenta como Jesus. Você nunca vai falar assim, olha, quem escreve para vocês é Jesus. Ele nem se apresenta como o Cristo. Ele se apresenta pelos seus atributos. Em todas as 7 cartas, ele diz alguma coisa a respeito de quem ele é, ou o que ele faz. E por que isso daqui é curioso?
Porque, veja bem, a simples menção dos atributos de Cristo deveriam nos fazer, como igreja, perceber que o chão em que a gente pisa é terra santa, de que a gente não está ouvindo as palavras de qualquer pessoa. Jesus não é um grande filósofo, Jesus não é um grande personagem da história, Jesus é Deus. E por isso os atributos dele deixam claro quem ele é. Nós estamos diante da pessoa divina. E ele diz aí no versículo 1, para começar a apresentação dele, que ele é aquele que conserva na mão direita, as 7 estrelas. Lá no final do capítulo 1, o próprio Senhor Jesus vai dizer para João que as 7 estrelas representam os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor. E, infelizmente, a gente perde um pouquinho na nossa tradução para o português, mas essa palavra aí, aquele que conserva na mão, aquele que segura na mão em algumas traduções, a ideia aqui é alguém que segura firmemente. É diferente de carregar, se eu tivesse uma bandeja aqui e simplesmente ter essa bandeja sobre a minha mão. Não, é como se eu tivesse algo muito precioso e eu segurasse com toda a minha força. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou aquele que segura a sua igreja, o seu povo, nas mãos, de forma poderosa. Nada pode abrir a mão dele. Ela está fechada sobre o seu povo. Ele as segura firmemente. Ele as conserva firmemente. Jesus não é só um sustentador, Jesus não é só um observador da igreja, mas é aquele que impera. Lembra, o grande inimigo em Apocalipse vai ser representado na figura do imperador. Mas Jesus é o verdadeiro imperador sobre o seu povo. Ele é quem segura o seu povo na palma das mãos. É ele quem controla a história. Ele é o bom pastor cujas ovelhas estão na sua mão e dela ninguém as tira. Nada pode tirar a igreja das mãos do Senhor da igreja. E ele continua ainda no verso 1, dizendo que ele é aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Novamente, a gente recorre a uma imagem que foi usada no capítulo 1. Jesus disse que os 7 candelabros são as 7 igrejas. E essa imagem aqui ela é importante para nós por uma razão muito simples. Nós nos acostumamos com a ideia de um Jesus que está no céu, distante de nós, que é alguma coisa meio mística, meio etérea, meio longe do seu povo e que é adorado à distância. Mas veja Jesus aqui, ele anda no meio da igreja. Ele alimenta a sua igreja, ele observa a sua igreja. Quando vocês se reúnem para prestar culto, Cristo se faz presente aqui. Por que nós começamos o culto com uma oração de convocação, ou uma oração de invocação? Porque quem vai aparecer aqui no meio da igreja é Cristo. Ele está no meio do seu povo. Ele não está distante, ele não está fora do alcance. Ele se manifesta no meio da igreja. Ele caminha no meio dela. A figura que Jesus usa aqui é a do sumo sacerdote. Ele entra lá no santo lugar onde ficavam os candelabros do templo e ele é responsável por manter aqueles candelabros acesos. O sacerdote andava pelos candelabros, ia repondo o óleo ali para que a chama não se apagasse. E é isso que Jesus está fazendo. A igreja permanece existindo porque Jesus está no meio dela, mantendo a sua chama acesa. A igreja não existe, não permanece por conta da nossa força, por conta do nosso desempenho. Nós somos fracos. A igreja existe porque Jesus continua caminhando no meio do seu povo. É Ele quem faz a igreja existir. Esse é o grande tema em Apocalipse. Cristo se senta sobre o trono da história. Ele governa a história do seu povo, ele governa a história da humanidade e ele preserva a sua igreja de todos os seus inimigos. Não tem anticristo, não tem besta, não tem falso profeta, não tem absolutamente nada que possa destruir a igreja de Cristo, porque ele se faz presente no meio dela. Vejam quanto isso é importante. Quando nós estamos aqui,
nós recebemos a presença do próprio Deus. E é por isso que aí no versículo 2 ele pode dizer à igreja: eu conheço as suas obras. Jesus repete isso em outras cartas, em alguns outros momentos. E ele pode olhar para essa igreja hoje e dizer: eu conheço as suas obras. Não como alguém que ouviu falar. Jesus não recebeu lá um relatório de um anjo. Jesus não recebeu ali uma informação qualquer. Mas ele conhece as obras da igreja, porque ele está presente no meio dela. Ele está vendo todos os dias. Ele sabe, ele enxerga com seus olhos de fogo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós somos como povo de Deus. E a partir disso, agora, Jesus pode dar uma descrição, ele pode falar da percepção que ele tem da igreja. E aí, a partir do versículo 2 e no versículo 3, nós vamos ver essa percepção que Jesus tem. Jesus vai estabelecer o diagnóstico da igreja de Éfeso. Ele vai dizer que a igreja tem problemas. Ele vai dizer que a igreja tem uma doença a ser curada. Mas Jesus é um bom médico. Ele é um bom pastor. Ele é um melhor de todos. Então ele começa encorajando a igreja. Ele sabe que ele precisa encorajar primeiro, para depois apontar o que tem de errado. E ele destaca 3 marcas importantíssimas na vida da igreja de Éfeso, que a gente lê e a gente deixa passar. Mas olhem para essas 3 marcas. São marcas pelas quais Jesus elogia Éfeso. Logo, são marcas pelas quais nós, como igreja de Cristo, também queremos ser elogiados. E o que ele diz sobre essa igreja? Aí no comecinho do versículo 2, ele diz, eu conheço as suas obras e o seu esforço. A palavra esforço aí é a mesma palavra para trabalho. Eu conheço o seu trabalho. Aquela igreja era uma igreja extremamente operosa. Era uma igreja ativa no trabalho, na obra de Deus. Era uma igreja que colocava a mão na massa. Não era uma igreja em que muito era dito e pouco era feito. Os irmãos daquela comunidade em Éfeso trabalhavam, estavam engajados, não eram meros consumidores de um bom culto, de bons trabalhos. Cada irmão ali estava envolvido com o trabalho da igreja. Havia na testa deles suor, na mão daqueles irmãos calos. A operosidade de Éfeso, a capacidade de Éfeso trabalhar foi fundamental no avanço do evangelho na Ásia Menor. Irmãos, será que o Senhor pode elogiar essa igreja pela operosidade, pelo trabalho? Eu não conheço a realidade de vocês, mas vou dar um panorama da realidade da igreja contemporânea. E é a realidade que a gente enfrenta hoje lá na Trindade. A maior parte do povo de Deus não trabalha. Nós nos acostumamos com uma igreja em que pouquíssimas pessoas fazem muito trabalho. E a maioria se tornou consumidor. Os pastores das igrejas estão sempre suplicando por mais operosidade, por mais mão de obra, por mais gente disposta a servir. Mas faltam braços. Os desafios da igreja são muitos, mas falta gente. Grande parte dos cristãos do nosso tempo se acostumaram a simplesmente ser consumidores. Você vem à igreja, você quer um bom culto, você quer uma boa pregação, você quer uma boa música, você quer uma boa programação para os seus filhos. Mas quando a igreja pede, olha, precisamos de mais gente, precisamos de mais mãos, você finge que não é com você. Essa é a realidade da maior parte das igrejas. As pessoas querem que a igreja cresça e se desenvolva, mas quantos pregam o evangelho diariamente? Quantos se envolvem com missões? Quantos se dedicam ao trabalho? Infelizmente, a igreja, no nosso tempo, se tornou algo mais parecido com um restaurante aquilo, em que você vai lá, você pega o que você quer, sai, consome, e não tem trabalho nenhum. Esse é o panorama triste da igreja contemporânea.
Imagino que se o Senhor Jesus escrevesse uma carta para a maior parte das igrejas do nosso tempo, ele não elogiaria o trabalho dessas igrejas. Ele seria contra aquilo que tem sido feito. Se esse é o seu caso, se você, como indivíduo, como membro dessa comunidade, não se preocupa com o serviço, não se preocupa com a operosidade, não se preocupa com o trabalho, meu convite para você hoje é: se arrependa. Se arrependa. Porque não há na igreja ninguém maior do que aquele que serve. Lembra, o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Se o Filho do Homem decide servir, quem nós somos para não fazer o mesmo? Você é chamado para servir. Você certamente não deseja que essa igreja seja repreendida pelo Senhor por falta de trabalho, por indolência, por preguiça. Mas essa igreja, você deseja que ela seja elogiada por Cristo pela sua operosidade. Então sirva, trabalhe, coloque a mão no arado. Não existe marca mais bela na mão de um cristão do que aquelas cicatrizes que a vinha do Senhor deixou. Então, se arrependa da sua falta de disponibilidade e trabalhe para Cristo na obra dele. E torne uma marca da igreja a sua propensão para o trabalho, a sua disposição para o serviço. A segunda marca que Jesus observa na igreja de Éfeso e elogia o povo, está aí no final do verso 2 e no verso 3. O Senhor elogia aquela igreja pela sua capacidade de perseverança, especialmente aí em meio às provas que ela tem passado por causa do seu nome. Nós vimos que Éfeso era uma cidade extremamente dedicada à adoração da deusa Diana, mas também era um centro do culto ao imperador. Um dos grandes problemas em Apocalipse é esse culto ao imperador. O imperador da época, que é Domiciano, Domiciano exige ser adorado como Deus, e Éfeso se torna um dos grandes centros de culto ao imperador. Cultuar ao imperador era ter destaque político, social, econômico. Então pensa o quanto vários irmãos daquela igreja devem ter sofrido profundamente perseguição, porque eles não se dobravam ao imperador, se dobravam apenas a Cristo. Eles estavam permanecendo fiéis diante do sofrimento, para não abrirem mão da causa e da glória de Cristo. Então, aquela igreja permanece fiel ao Senhor, mesmo quando isso custa para aquela igreja o seu próprio sangue, a sua própria vida. E o que é interessante aqui? A igreja de Éfeso não é uma igreja que escapa para o futuro. A gente pode pensar, às vezes, em Apocalipse, na volta de Cristo, e usar isso como desculpa para escapar do nosso sofrimento. Mas não. A vinda de Cristo, a volta do Rei, era esperança para eles. Era o que motivava a perseverança daqueles irmãos no meio da tribulação. A nossa esperança no meio da tribulação e do sofrimento é a chegada de Cristo. É isso que nós aguardamos, é isso que nos mantém perseverantes. É isso que manteve cada fiel cristão firme durante a história. Desde de Estevão, o primeiro dos mártires, até os mártires recentes, missionários que morrem todos os dias no Oriente. O que mantém a igreja perseverante é a visão do trono de Deus, é a esperança da chegada de Cristo, é o que vai manter você perseverante quando os seus recursos estiverem em risco, quando a sua vida estiver em risco, quando a sua reputação estiver em risco, por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. Irmãos, aquele que se entregou por nós é digno da nossa perseverança no meio da tribulação. Nós precisamos ter isso em mente, porque senão nós não consideraremos ele digno no nosso amor. A terceira marca que Jesus reconhece na igreja de Éfeso, aí no final do versículo 2 e lá no versículo 6, é que aquela igreja era uma igreja zelosa, especialmente pela sã doutrina.
O Senhor elogia a igreja pela sua ortodoxia. Imagina, no púlpito de Éfeso, a pregação era sempre bíblica. A teologia era bíblica. Era uma teologia sempre pura. O ensino era fiel às Escrituras. O texto nos diz que aquela comunidade não podia suportar os maus. Nós vemos aí no versículo 2. Eles eram intolerantes com qualquer um que tentasse ensinar o que não fosse certo. Pensa o quão tolerantes nós somos no nosso tempo. Eles eram intolerantes com os maus. Ainda no versículo 2, ele diz que eles colocaram à prova aqueles que se declaram apóstolos, mas não são. Lá em Atos 20, quando o apóstolo Paulo se despede da igreja de Éfeso, ele prediz que no futuro chegariam lobos no meio deles, tentando destruí-los, e esses lobos viriam como? Disfarçados de apóstolos. Mas agora eles chegaram em Éfeso, e Éfeso fez um bom trabalho. Eles observaram aqueles homens, testificaram que eles não eram apóstolos e colocaram aqueles homens para fora. Não só isso. Aí no versículo 6, Jesus elogia Éfeso por odiar as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, há uma certa discussão sobre quem são eles, mas a maior parte dos acadêmicos vão entender que eram uma parte ali, uma seita dentro da igreja, que defendia a participação dos crentes em banquetes dedicados a ídolos e imoralidade sexual. Os nicolaítas tinham uma ideia de que quanto mais você peca, mais graça você demonstra. Veja, extremamente antibíblico, mas esse era o ponto. E eles traziam para dentro da igreja várias práticas pecaminosas. Por isso, eles vão ser citados também na carta para a igreja de Pérgamo. E Cristo vai se referir a eles como aqueles que praticam as mesmas obras de Balaão. Lembra que Balaão é aquele profeta do Antigo Testamento que ensina Balaque a amaldiçoar o povo, inserindo no meio de Israel práticas pecaminosas. Ou seja, são pessoas que estão inserindo no meio da igreja práticas que Deus odeia. E por que isso daqui é interessante para a gente? Porque se de um lado a igreja de Éfeso era teologicamente correta, ortodoxa, de outro a igreja de Éfeso também é eticamente pura. Ela se preocupa com a sua ética. Em Éfeso, a imoralidade sexual não era tolerada. Em Éfeso, essas práticas pecaminosas não eram toleradas. Fluía a partir de um ensino saudável e ortodoxo, uma ética correta. Ensino e prática andavam juntos, sempre juntos. E é assim que nós queremos ser identificados pelo nosso Deus. Imagina você ser elogiado, imagina essa igreja ser elogiada por Cristo, por ser uma igreja ortodoxa e ética, pura na sua teologia e pura na sua conduta. Roguem ao Senhor por isso. Peçam ao Senhor e trabalhem no Senhor, para que essa igreja seja conhecida por isso, por uma boa teologia e por uma boa ética, por uma igreja que não se dobra aos falsos apóstolos que surgem todos os dias no nosso tempo, por uma igreja que não se rende à tentação de falsificar o seu ensino em nome do conforto, para que vocês sejam uma igreja que tenha uma ética cristã, sem relativismos, sem aqueles desvios em nome de um amor ou de uma inclusão que são falsos. Que vocês sejam conhecidos, que essa igreja seja conhecida como uma igreja que odeia o que Cristo odeia. O Senhor demonstra para a gente, com essas 3 marcas, antes da gente continuar o texto, que há muito que a igreja contemporânea tem a aprender com a igreja de Éfeso. Nós olhamos para uma igreja no nosso tempo que foi paganizada, que perdeu o seu compromisso com a verdade, que deixou a preocupação doutrinária de lado. Nós vemos todos os dias, como eu citei, pessoas aparecendo aí dizendo que são apóstolos, e multidões seguem esses caras na direção da mentira. Nós temos uma geração de cristãos que não conhecem suas Bíblias, que não as leem, que não amam a palavra de Deus, uma geração de cristãos apáticos,
dentro da igreja. Não há labor missionário, não há trabalho, não há esforço. Olhem para essas marcas. Éfeso era operosa, Éfeso era perseverante, Éfeso era ortodoxa. Nós queremos ser conhecidos por isso. Tem que ser alvo de vocês que essa comunidade seja conhecida por isso. Porque são marcas pelas quais Cristo elogia o seu povo. Logo, são marcas importantes para o coração dele. Mas, infelizmente, a gente tem aí uma acusação contra Éfeso. Embora Éfeso tenha todas essas características boas, no versículo 4, Jesus diagnostica uma doença no coração da igreja. Lembra, Éfeso é ortodoxa, é perseverante, é ética, é operosa. Mas no versículo 4 nós lemos uma acusação terrível. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E aí Jesus traz todas essas questões para a ótica do Evangelho. É tudo uma questão de amor. Éfeso agora está se comportando como aquela esposa que cumpre os seus deveres conjugais com seu marido, mas que não o ama. Pensa aí vocês que são casados. Imaginem maridos. Alguém pergunta para sua esposa: por que você não trai o seu marido? E aí a resposta dela é assim: porque eu sou obrigada. O mesmo se perguntarem para o marido: porque é isso que as pessoas esperam de mim. E não aquela resposta: não, porque eu o amo, porque eu a amo. Esse é o comportamento de Éfeso. Éfeso está fazendo muitas coisas, mas ela deixou de amar o Senhor. Essa citação do primeiro amor aqui nos lembra das palavras de Jeremias. A mesma acusação que Jeremias faz lá no capítulo 2 a Israel. Israel se esqueceu do seu primeiro amor. O amor que ele tinha quando era noivo do Senhor. Da mesma maneira, os crentes de Éfeso se esqueceram do amor pelo Senhor. Do amor genuíno, intenso. A igreja de Éfeso agora defendia com unhas e dentes dos hereges ao redor dela, algo que não era mais vivo dentro dela mesma. E aqui é importante a gente notar que abandonar o primeiro amor não é um ato de rejeição. A igreja de Éfeso não fez uma assembleia e disse: decidimos não amar a Cristo. Abandonar o primeiro amor é um ato de esquecimento. Com o tempo, aquela igreja que era tão operosa e dedicada se tornou tão envolvida com a obra do Senhor que deixou de amar o Senhor da obra. Lá em Efésios capítulo 3, Paulo ora para que a igreja de Éfeso experimente a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Quando João escreve a sua primeira carta, ele era presbítero de Éfeso. E ele diz o quê? Deus é amor. E a marca genuína, suprema na vida de todos os cristãos é o amor. Em algum momento a igreja de Éfeso amou o Senhor verdadeiramente. Eles amaram o seu Deus, mas os anos se passaram, as tribulações chegaram, a luta para perseverar na sã doutrina, no trabalho, na operosidade, foi os esfriando. Eles se tornaram como aqueles fariseus da época de Cristo, que eram fiéis no trabalho, mas o seu coração estava distante de Deus. A cabeça cheia de conhecimento teológico, mas o coração vazio. Esse é o risco que nós corremos, irmãos. Esse é o risco que nós, como igreja, corremos. Éfeso era uma igreja modelo. Era uma igreja que a gente taxaria, igreja saudável. Queremos imitá-la. Zelosa na sã doutrina, cheia de pessoas trabalhando, perseverante. Mas algo que só Cristo via é que ela não tinha amor, que faltava nela amor. Nós devemos olhar para Éfeso e para nós e ficarmos atentos para não medirmos a nossa fidelidade a Deus pelo nosso desempenho. Nós tendemos a colocar a nossa fidelidade e compará-la com aquelas coisas que nós fazemos. Nós trabalhamos muito.
nós pregamos bem, nós temos bons estudos, então somos uma boa igreja. Mas olhe que Jesus percebe algo que ninguém percebe: falta amor. Nós podemos ser conhecidos por várias características, mas se nós deixarmos de lado o centro da vida da igreja, que é o nosso relacionamento com Cristo, então ele também dirá para nós: vocês abandonaram o primeiro amor. Todas essas marcas que eu citei são marcas fundamentais para Éfeso. São marcas importantes para a igreja. São marcas que nós queremos ter no nosso tempo. Mas Cristo deixa claro que a ortodoxia de Éfeso estava morta. O ensino era correto, mas sem amor. Era possível ter a aparência de saudável, mas está caminhando para a morte. Lembra que o que começa com Éfeso, com falta de amor, se não tomarmos cuidado, termina como Laodiceia, com Cristo do lado de fora, batendo na porta da igreja, querendo entrar. E as pessoas lá dentro achando que estão adorando Ele. Nós precisamos pedir ao Senhor, vocês, como comunidade, como igreja, precisam pedir ao Senhor que Ele não permita que o amor de vocês esfrie. Que no meio das muitas tarefas e funções que vocês têm, enquanto a igreja se desenvolve, que Ele não permita que o amor desapareça. É o amor pelo Senhor da obra, que alimenta a obra do Senhor. Nós precisamos disso. Precisamos pedir ao Senhor, rogar a Ele, que avive os nossos corações para amá-lo, para que Ele seja cada vez mais o centro dos nossos afetos, aquele que é digno do nosso trabalho e da nossa dedicação. Então peça que Ele irrompa em você amor, afetos santos por Ele, esse desejo dedicado, como de uma esposa pelo seu esposo. Somos a noiva de Cristo. Deveríamos amá-lo como uma noiva ama o seu noivo. Mas lembra, eu falei para vocês, Jesus, ele é o bom pastor. Ele é o melhor dos médicos. Então ele não dá para a igreja simplesmente um diagnóstico de doença e larga ela lá. Ele dá para aquela igreja um diagnóstico e um remédio. Ele prescreve a cura para a falta de amor. No versículo 5 ele diz: lembrem-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. O que Jesus está dizendo para Éfeso? Olha para o passado. Olha para aquele momento em que vocês me amaram. E lembrem-se de onde isso morreu. De onde isso acabou. Onde vocês caíram. Voltem atrás, voltem até lá e corrijam essas coisas. Olhem para o momento em que vocês deixaram a obra ser mais importante do que o Senhor. Olhem para o momento em que vocês se esfriaram e voltem para lá. E essa ordem de Jesus, ela destaca para a gente que, como foi dito aqui, o amor não é um sentimento. Não é algo que você liga e desliga. Não é algo que você fica esperando aparecer. Mas é uma decisão. É uma prática. É uma atitude, é uma disposição do coração. A gente pensa, infelizmente, a gente tem uma versão muito romantizada do amor, de amor como aquele calor no coração que você sente, aquele arrepio que você sente durante o louvor. Não é isso. Amar a Deus é, antes de tudo, uma obra dele em nós e uma resposta nossa em dedicação diária. É aquele clamor de Moisés lá no alto do Sinai, em Êxodo 33. Senhor, nós não iremos para a terra prometida se o Senhor não for junto. Porque o trabalho não importa se o Senhor não estiver lá. As bênçãos não importam se o Senhor não estiver lá. Porque o que faz a igreja valiosa é o amor de Cristo. O que faz as nossas vidas valiosas é o amor que Cristo depositou nelas. Nós olhamos para Ele e desejamos amá-lo. Nós precisamos decidir isso.
Cristo diz, olhem para trás, olhem para onde você se perdeu, se arrependam. Nós precisamos decidir abandonar o erro, inclusive o erro de não amar a Cristo. Lembra daquele filho mais novo da parábola do filho pródigo? Que ele está lá em algum momento da vida dele e ele percebe, nossa, cometi o maior dos erros da minha vida. E o que ele faz? Eu vou voltar ao meu pai e pedir perdão. O chamado é o mesmo aqui. Olhar para onde nós estamos. Se nós estamos perdendo o nosso amor por Cristo, nos arrependemos e voltarmos até Ele. Pedimos para Ele para que avive em nós o seu amor. E se não é o caso, se nós estamos ainda o amando, como nós mantemos esse amor aceso? Como nós mantemos esse amor vivo? Tendo comunhão com Ele. Em atitudes diárias, muito simples. Leia a sua Bíblia. Abra a palavra de Deus. Quantos crentes passam todos os dias sem ouvir a voz de Deus e depois reclamam do silêncio dele? Abram suas Bíblias, orem, estejam presentes nos cultos. Deus se faz presente no meio da comunidade, no meio do seu povo. Ouça a voz do Senhor, lembre-se de onde você caiu, se arrependa e volte às práticas das primeiras obras. Talvez você não considere o que eu estou falando aqui com tanta importância. Mas não, é algo que eu preciso pensar. Em algum momento eu vou pensar sobre isso. Mas olhem o alerta de Jesus no versículo 5. Se você não se arrepender, ou seja, do seu abandono do primeiro amor, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Novamente, a figura que Jesus invoca aqui é a figura do sacerdote. Cristo anda no meio dos 7 candelabros. Ele está lá no lugar santo. E se algum deles deixa de funcionar, o que Cristo faz? Retira aquele candelabro e coloca outro no lugar. Aquele candelabro, se ele não traz luz, ele perdeu a sua utilidade. Da mesma forma, uma igreja que não tem luz, porque não ama Cristo, perdeu a sua utilidade. Uma igreja pode ter muitas coisas, se não há nela amor pelo Senhor, ela perdeu a sua utilidade. Ela deixou de ser uma comunidade da aliança. Tristemente, a igreja de Éfeso não existe mais. Se você for hoje à Ásia Menor, você não vai encontrar, você vai encontrar ruínas da igreja. Mas olha para o nosso tempo. Milhares de outras igrejas hoje na Europa não existem mais. Europa que foi o berço da Reforma Protestante. Hoje as igrejas estão virando museus, bares. Olhem para igrejas no nosso país. Igrejas que permanecem com a placa de igreja, mas se tornaram clubes, uma reunião de pessoas afins, a gente tem meio que as mesmas intenções, a gente se junta lá no domingo. Outras igrejas se tornaram um comércio, fonte de lucro, qualquer coisa que não seja igreja. E por que isso aconteceu? Não porque eles decidiram se tornar assim. Em nenhum momento a igreja se reuniu e falou, agora a gente vai ser outra coisa que não igreja. Mas porque com o tempo, aquela igreja foi se esquecendo do amor pelo Senhor. Não ouviram seu chamado ao arrependimento e tiveram seu candelabro removido. Aquelas igrejas deixaram de ser igrejas. Para vocês, para a Igreja Batista Reformada aqui em Jundiaí, que o Senhor não permita que isso aconteça com vocês. Que o Senhor os mantenha firmes, com as marcas de uma igreja saudável, mas também cheios de amor por Ele. Que os seus ouvidos ouçam, que os seus corações se dobrem ao chamado do Senhor. Que Ele não deixe que vocês percam a sensibilidade, que vocês se tornem negligentes à voz dEle. Que vocês se percam na luta contra aqueles que são hereges, mas que deixem de reconhecer o pecado dentro no seu próprio meio. Que vocês, como noiva de Cristo, amem a Cristo com amor profundo. Jesus termina aí a sua carta a Éfeso mostrando novamente que ele é um médico perfeito.
Ele começou encorajando a igreja, elogiando a igreja pelas suas marcas. Ele diagnosticou a doença da igreja. Ele deu um remédio para a igreja. E agora ele vai dar um último encorajamento para a igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando nós vimos a imagem de Jesus andando no meio dos candelabros, a gente costuma pensar em Jesus como aquele policial carregando um porrete na mão. Ele está olhando para as igrejas, está esperando alguém cometer um erro para vir e disciplinar. Mas não é essa figura que Jesus traz. Jesus, no meio dos candelabros, não é um policial, ele é um jardineiro. Ele anda no meio do jardim de Deus, olhando as árvores que Deus plantou, as suas igrejas. Aquelas que dão fruto, ele limpa para que produzam mais. E aquelas que não dão fruto, ele trata, se há alguma praga, se há alguma doença. Mas se aquela árvore está morta, ele corta. Ele tira dali. Em alguns momentos ele vê ervas daninhas, em outros ele vê árvores carregadas de fruto, mas Jesus anda no meio do jardim apreciando aquilo que ele mesmo plantou. Ele aprecia a sua noiva. E para essa noiva ele oferece uma promessa. Se ela permanecer firme na doutrina, no trabalho, na perseverança e sobretudo no amor por ele, ele dará a ela a árvore da vida. Aquela árvore da qual nós perdemos o direito quando fomos expulsos do Éden com Adão e Eva. O Senhor olha para a igreja e oferece para ela a vida eterna. E o que é a vida eterna, se não, nas palavras de João, lá no capítulo 17, conhecer a Cristo, amá-lo, amar a esse Cristo que foi enviado por Deus. A vida eterna é conhecer eternamente o Deus que é amor. É amá-lo, é se deleitar nele, é ter prazer nele sempre. É receber como recompensa do amor, mais amor. De que outro encorajamento você precisa para lutar pelo amor a Deus hoje? Senão a vida eterna com ele. Cristo morreu para que você tivesse participação numa vida que ele oferece. Por que você manteria o seu coração duro diante de um convite tão poderoso, de um convite tão amoroso? E o Senhor, para terminar aí a carta, ele usa uma expressão que é importante, que vai se repetir em todas as outras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa expressão para a gente é marcante porque ela nos lembra. Essa mensagem é para nós. Observe que Jesus não diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Éfeso. É o que o Espírito diz às igrejas, às 7 da Ásia Menor e a todas as outras em toda a história. É o Senhor da igreja que está nos chamando hoje, a nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor. É Ele quem está dizendo, sejam operosos, trabalhem, coloquem a mão na massa, sejam perseverantes. Não temam o que as pessoas podem fazer com vocês. Não temam as ameaças. Não temam a perda de reputação, de recursos, de qualquer outra coisa. Não temam a perda da vida de vocês. Sejam ortodoxos. Nunca abram mão da boa teologia, da fidelidade às Escrituras, da pregação bíblica, sobretudo do Evangelho. Mas em tudo isso, não se esqueçam de que vocês só são igreja porque Cristo os ama. Vocês só são igreja porque o amor é aquilo que Ele depositou no meio de vocês. E é aquilo que Ele demanda de vocês. O amor por Cristo precisa ser a nossa marca. Precisa ser o óleo que alimenta a chama do nosso candelabro. O Cristo, cuja beleza foi apresentada lá no capítulo 1, aquele que tem olhos de fogo, cabelos brancos, pés como de latão reluzente, cheio de toda a glória, é esse Cristo que deve cativar os nossos olhos e os nossos corações. Nós devemos amá-lo. E seremos igreja apenas se o nosso trabalho, a nossa fidelidade e a nossa perseverança forem motivadas por esse amor. Qualquer outra motivação é espúria, é falsa
e coloca a igreja sob o risco de ter o seu candelabro removido da presença de Deus. Então orem para que o Senhor os preserve. Lutem para que o seu trabalho nunca substitua a sua devoção. Perseverem na luta contra o erro, mas nunca deixem de olhar para os próprios erros. Decidam dia após dia se arrepender, voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. Se nós fizermos isso, nós teremos a certeza de um dia compartilharmos da árvore da vida no jardim de Deus para sempre. Isso é o que o Espírito diz para nós hoje. Essa é a carta de Cristo para essa igreja hoje. Não rejeitem as palavras do Senhor, mas se rendam a Ele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos porque a sua palavra não é apenas para aqueles que a receberam lá no passado, mas é também para nós hoje. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa no escuro, mas o Senhor nos revela a sua vontade, nos chama ao arrependimento, nos chama ao trabalho. O Senhor nos promete a participação na sua eternidade, na vida que o Senhor tem a nos oferecer. Muito obrigado, Senhor. Agora nós pedimos, derrama sobre nós mais do teu amor, nos faz amá-lo mais, nos faz desejá-lo mais profundamente. Nos ajuda, Senhor, a voltarmos ao nosso primeiro amor, a amá-lo como uma noiva ama o seu noivo e a esperá-lo ansiosamente. Nós queremos que os nossos corações, as nossas mãos e as nossas mentes sejam totalmente dedicadas ao Senhor. Não há nada mais que nós podemos fazer senão amá-lo. Senhor, eu peço por essa igreja, por essa comunidade local, abençoa-os, que eles sejam operantes, cheios de pessoas trabalhadoras, com muitas obras, que eles sejam perseverantes, mesmo no dia mau, que eles permaneçam firmes ao Senhor, que eles sejam uma igreja cheia de bom ensino, de boa teologia, de pessoas capacitadas, servindo ao Senhor com fidelidade às Escrituras, mas que, sobretudo, essas coisas estejam sempre marcadas por uma profunda devoção ao Senhor, por um profundo amor ao Senhor, para que esse candelabro aqui ilumine cada vez mais a comunidade ao redor dele, a cidade ao redor dele, a nação ao redor dele. Que essa igreja seja como aquela cidade construída sobre o monte, cujas luzes não podem ser escondidas. Fortalece-os, Senhor, capacita-os, abençoa-nos para que nós possamos amá-lo cada vez mais. É isso que nós rogamos por Cristo, nosso Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com toda a sua igreja, hoje e para sempre. Amém.